Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês crítica com spoilers do terceiro episódio da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Aqui a gente vai ver um pouquinho da continuação dessa jornada, né? Finalmente foi dada a missão ali do Velocino de Ouro. E nesse terceiro episódio, que foi o mais curto aí, né? Muita gente até tava comentando que, meu Deus do céu, foi o quê? 34 minutos de episódio? Se eu não me engano, deve ter 37 no total, né? Só que só de conteúdo ali ficou 34 minutos. Mas eu já adianto pra vocês que apesar da gente gostar de ver mais, né? É claro, fica aquele gostinho ali, aquele negócio de, puxa, eu queria que tivesse mais minutagem pra eu consumir mais desse conteúdo aqui. Eu preciso dizer pra vocês que essa minutagem de 34 minutos foi muito bem utilizada. E é claro que antes de eu continuar aqui, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson também, que está assistindo a série. Além de comentar aí embaixo o seu momento favorito do episódio, o que você achou e tudo mais. Bom, para iniciar aqui a nossa crítica, eu diria que o ponto mais positivo do episódio inteiro, na minha opinião, foi o fato da gente ter uma visão mais rica do ponto de vista de outros personagens. Uma coisa que o livro, né, Mar de Monstros, não fornece ali pro leitor. Cara, eu adorei muito que a gente entrou na pele da Clarice, né, essa personagem que é tão controversa no fandom de Percy Jackson. Tem gente que gosta muito dela, tem gente que não gosta, né, que odeia. Eu, pessoalmente, quando eu tava lendo os livros, né? Eu comecei a ler Percy Jackson em 2007, nem tinha o livro Mar de Monstros ainda. Esse livro que dá mais foco na Clarice e tudo mais. Só que assim, eu sempre achei a Clarice uma personagem interessante em certo nível, porque eu conseguia ver, à medida que eu ia lendo ali o que me era oferecido da Clarice, né, durante a saga toda, que essa personagem era alguém que intrinsecamente não era ruim. Claro, podia ter os seus momentos chata, insuportável lá, né, briguenta, filha de Ares, toda aquela coisa. Só que eu também observava aquela fragilidade presente na personagem, aquela necessidade de se provar o tempo todo. E aí, nesse terceiro episódio de Percy Jackson, eu fiquei muito feliz que eles ofereceram um ponto de vista da Clarice, né? Como é que é ter esse peso da missão do Velocino de Ouro em cima de uma menina, né, de uma adolescente que nunca foi numa missão na vida. Ela é filha de Ares, que é um cara, assim, que é super exigente, ele exige muito dos filhos nessa questão de honra de batalha, sabe? Então você tem que ter sucesso o tempo inteiro, você tem que ser o que mais se dá bem no treinamento, aquela pessoa que é respeitada no acampamento, que tem seguidor e tudo mais, tem que ser um excelente comandante. Como é que é essa pressão numa criança semideusa, que é filha de Ares? No caso aqui, a Clarice. Nesse terceiro episódio a gente vê um pouco disso e tem até um detalhe muito interessante, que quando a Clarice ela vai ali falar com o oráculo de Delfos, né, para receber a profecia dela, o oráculo assume a forma dela mesma, né? Ou seja, é ela mesma falando a profecia ali pra Clarice. Isso é interessante quando a gente se lembra que na primeira temporada o Percy viu a pessoa que ele mais odiava no oráculo, né, que seria o Gabe, aquele padrasto nojento dele. E a Clarice, ela vê ela mesma. Ou seja, tem uma interpretação possível aqui de que a Clarice, ela se odeia muito, cara. Ela não é satisfeita com ela mesma, ela tem toda aquela pressão que eu descrevi, que eu tava absorvendo ali no material do livro, e isso fica evidente aqui no terceiro episódio também, e eu gostei disso demais. Eu achei que foi um acerto ali de escrita que tava faltando na série. Inclusive, esse é um dos pontos altos de você ter uma adaptação ali de Percy Jackson, né, na Disney Plus. Porque pra quem não sabe, né, pra quem nunca entrou em contato com o material de Percy Jackson, todos os livros são no ponto de vista do Percy, exclusivamente dele. Ou seja, todos os outros personagens, você meio que tem a visão deles através do olhar do Percy. Você não tem tantos detalhes assim, igual a série fornece. Então é interessante quando você consegue colocar na cena momentos da Clarice, por exemplo, tentando botar ordem ali no navio, né, os caras tudo ignorando ela. Ou seja, ninguém respeita ela, não bate
basta ela ser filha de Ares. Tem aquela sensação de fracasso constante que meio que justifica, né, dá ali um contexto do porquê que ela age daquele jeito agressivo no acampamento, né? Pô, você vê conversas dela ali com o pai, o nível de pressão que ele coloca em cima dela, até quando ele vai conversar com os soldados pra falar, olha, minha filha aqui que vai ser a responsável, né, pelo navio. Nessa conversa com os soldados, ele diminui ela em níveis absurdos, sabe? É aquela coisa meio passiva-agressiva, que você não sabe se é fã ou hater, sabe? Elogia meio que ofendendo. E você vê a Clarice ouvindo aquelas palavras claramente incomodada, né? Se sentindo diminuída e menosprezada. Quando chega lá pro final do episódio, que ela discursa pros soldados e conquista o respeito deles, você vê que o discurso dela, na verdade, não é sobre eles, né? É sobre ela. Ela fala sobre aquela missão do Velocino ser a chance das pessoas verem ela de maneira diferente, parar de achar que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, tudo isso que adicionaram aqui no terceiro episódio pra personagem da Clarice, eu diria que é fundamental pra personagem. É uma coisa que não tem no livro, né, nessa profundidade, e com certeza tornou esse terceiro episódio muito mais rico. E eu queria abrir um parênteses aqui e falar que quando mostra todos os soldados ali, né, que estão a serviço da Clarice, tem uma hora que mostra um soldado chamado Mitch, que ele fala que ele era da Blockbuster e ele perdeu a guerra dos streamings. Gente... Eu achei sensacional isso, porque pra quem é muito novo aí e não sabia da existência das locadoras, ali nos anos 2000, né, nos anos 90, você tinha a Blockbuster, que era um lugar que você ia pra alugar filmes, basicamente. Tinha lá as fitas cassete pra você alugar, que depois virou DVD, até que eventualmente a Blockbuster deixou de existir quando os serviços de streaming começaram a oferecer de você assistir filme em casa, né? Poder alugar, fazer tudo isso no conforto da sua casa. E aí eu achei engraçado que eles colocaram isso, sabe? Que é um cara que provavelmente trabalhava na Blockbuster e ele perdeu pra guerra dos streaming. Eu acho que é um detalhe interessante, com certeza me fez dar risada ali na hora. E eu precisava comentar aqui na análise, nem que seja muito rapidinho. Outra personagem que também ganhou um destaque nessa questão emocional, né, de desenvolvimento de personagem, eu diria que foi a Annabeth. Desde os primeiros episódios ela vem ganhando esse destaque, só que nesse terceiro a gente vê um pouquinho sobre a relação dela com o Luke, especificamente, né? Eu acho muito forte que eles colocaram um diálogo pra ela, que ela diz pro Percy que quando ela viu o Luke ali esfaqueando a árvore de Thalia, foi como ver o próprio irmão esfaqueando as costas da própria irmã. Eu acho essa frase muito forte e muito pertinente para aquilo que a Annabeth passa nos livros mesmo. Ela é uma personagem que ela não desiste do Luke em nenhum momento do material original, e isso se mantém ali na série também, né? Ela convence o Percy, por exemplo, a tentar capturar o Luke ao invés de matar ele, né? Coisa que pro Percy, tipo, foi um enorme sacrifício. Porque se dependesse do Percy, ele matava o Luke e acabava esse problema todo, né? Ou seja, ambos os personagens estão respeitando ali a essência do livro mesmo. Porque no livro também é essa dinâmica que funciona. Algo interessante que eu acho que acontece com a Annabeth nesse terceiro episódio é a questão da insegurança dela. Tanto em relação ao Luke e também a Thalia, né? Porque o Luke relembra a Annabeth em determinado diálogo que a Annabeth ficou com eles por pouquíssimo tempo, enquanto o Luke e a Thalia desenvolveram ali uma dinâmica maior. Eles eram os mais velhos, né? Eram aqueles que eram responsáveis pela Annabeth, que era muito criança ainda na época. Então ele planta essa sementinha ali de dúvida na menina, né? Ele fala, tem certeza que você conhecia a Thalia? Porque eu acho que eu conhecia mais do que você. Ela era revoltada com os deuses, sim, ela estaria do meu lado. E isso é uma coisa que, gente, eu juro pra vocês, no livro é tipo 2 frases que são feitas sobre isso. A Annabeth pensa nisso no livro por umas 2 frases e depois esquece completamente. Enquanto na série, nitidamente, fizeram uma coisa maior sobre isso, né? Fizeram uma insegurança muito maior, até porque a Annabeth pensa também um pouco no Percy nessa questão, né? Por exemplo, será que o Percy não poderia ser convencido a lutar contra os deuses? Quando ele pergunta isso, inclusive pra Annabeth, né? O Percy faz essa pergunta pra ela não responde nesse terceiro episódio. Ou seja, essa insegurança foi tão bem plantada nela que fica evidente ali no episódio. Outra questão que eu acho interessante envolvendo o relacionamento dela com o Percy é que, mais uma vez, a Annabeth expõe essa insegurança do amor condicional que ela cresceu ali na vida dela toda. O que eu quero dizer com isso, né? É que durante a vida da Annabeth, para as pessoas amarem ela, foi tudo sob condição. Então, por exemplo, ela foi entregue ao pai dela e o pai dela meio que teve que criar ela a vida toda, até o momento que ele viu algo melhor, né? Ele se casou novamente, teve
teve outros filhos e a Annabeth passou a ser um problema. Ou seja, toda aquela condição para ela ser amada tinha sido rapidamente esquecida. Agora vem essa traição do Luke, né, que é um cara que cuidou dela, que foi família dela, só que nitidamente agora está no lado traidor, né? Ou seja, mais uma condição que foi rompida aqui. E agora, nesse terceiro episódio, tem um momento que ela tá falando com o Percy sobre o fato dela esconder a profecia dele e tudo mais, que ela teme que o Percy vai começar a odiar ela por conta disso, né? Pelo fato dela nunca ter dito a profecia, dela esconder coisas dele, de ter momentos que ela teria que barrar ali as ações do Percy pra ele não cair nessa profecia que ele desconhece. Ela tem, tipo, certeza que o Percy uma hora vai começar a odiar ela por ela saber demais. Mais uma vez, é essa insegurança dela falando, é esse amor condicional que ela foi ali criada pra crer a vida toda, que tá falando ali naquele momento. Enquanto o Percy, ele nunca cresceu com um amor condicional, né? Não tinha condições nenhumas pra que ele fosse amado. Ele só era amado pela Sally e pronto, acabou. Isso também se reflete nos episódios anteriores, né? Quando a Annabeth fala, por exemplo, que ela tentou fazer um monte de coisa que o Percy recomendou pra ela fazer no mundo normal, e ela não disse pra ele nas cartas que ela não tinha gostado das coisas que ele recomendou. Ou seja, mais uma vez, a menina tava com medo de falar que ela não gostou disso e que ele deixasse de ser amigo dela, deixasse de gostar dela. Então é muito interessante como eles ressaltam essa insegurança da Annabeth aqui na série. E nesse terceiro episódio eles ressaltam muito bem, né, envolvendo também o Luke. Nitidamente isso vai ser utilizado mais pra frente na série também, principalmente na cena das sereias, né, que deve vir lá no 5º episódio. Eu não vou dar detalhes sobre essa cena nem nada assim, porque eu sei que tem gente que assiste Percy Jackson sem nunca ter lido os livros e que tá tudo bem. Então eu não vou estragar a experiência dessa galera, né? E já que a gente mencionou o Luke, é interessante a gente pontuar também que nesse terceiro episódio eles fizeram um Luke mais convincente do que no livro, eu diria. Porque no livro o Luke é mais intenso, né, na minha opinião. Então, assim, ele tenta matar o Percy o tempo todo. Ele não fica lá conversando, tentando convencer o Percy a entrar no lado dele, tentando convencer a Annabeth a acreditar nele. Ele não tem muito essa parte de convencimento. Ele tenta uma vez durante o livro O Ladrão de Raios, não deu certo, pronto, ele começa já a tentar matar a galera de forma bem direta mesmo, não é nada assim tão traiçoeiro, tão assim cheio de planos, não, é muito direto, vou tentar te matar, pronto e acabou. Enquanto na série eles colocam essa camada do convencimento, né, ou melhor, da tentativa do convencimento, como se ele tivesse pensado muito sobre o assunto, né, tentando trazer aquelas pessoas que ele gosta, que ele admira, que ele via como família, pro lado dele mesmo. Ele acredita que aquilo é o certo. Ou seja, gente, em palavras muito simples, parece que no livro o Luke tá fazendo uma birra, enquanto na série realmente dá pra ver o porquê que ele foi convencido. Até porque na série tem argumentos que ele utiliza ali que, se você para pra pensar, tirando a parte da ameaça, tirando a parte de como ele está fazendo isso, o argumento em si, isolado, faz sentido. Então é muito legal a forma que eles arrumaram o Luke do livro, né? Porque eu diria que ele era muito superficial no material escrito, pelo menos na minha opinião. Isso, inclusive, implica numa mudança que acontece ali do material original, que seria a forma que o Percy fica sabendo da grande profecia, né? Demora um pouco mais em Mar de Monstros para que ele fique sabendo dessa profecia na sua totalidade, mas nesse terceiro episódio o Percy já fica ciente que um filho dos três grandes, ou seja, um filho de Zeus, Poseidon ou Hades, iria ser um herói da profecia e responsável por destruir ou salvar o Olimpo. Apesar que as palavras exatas da profecia não são ditas no episódio, elas são até desconhecidas pela Annabeth. Outra mudança que eu acho bem interessante que aconteceu aqui, que na verdade foi um acréscimo de uma personagem, é a Alison Sims, né, que é a filha de Apolo, praticamente uma das tenentes ali do Luke. Eu achei muito interessante quando ela entrou na série, né, nos primeiros episódios, e tô achando cada vez mais interessante o motivo dela estar ali. Eu diria que o Luke precisava de, tipo, um outro campista principal que fosse extremamente habilidoso do lado dele. Cara, a cena que eles fizeram da Alison lutando contra o Percy e a Annabeth ao mesmo tempo é um grande exemplo da habilidade dela. Ela até comenta, né, que ela se formou no acampamento, né? Ela já é nitidamente uma campista mais velha, então ela tem mais conhecimento que eles mesmo. Teria tudo pra ser uma grande lutadora, e ela é. Dá pra perceber nitidamente porque ela dá
um pau no Percy e na Annabeth, né? Em resumo, gente, só pra eu finalizar o vídeo de hoje, apesar desse terceiro episódio ter sido muito bacana, não significa que eu não mudaria nada nele. Eu senti um pouco de falta de cenas que são chamadas de cenas complementares, que são feitas só pra não perder uma coerência, né? São detalhes simples, mas que me incomodou um pouquinho. Por exemplo, como é que essa galera subiu no Princesa Andrômeda? Esse cruzeiro gigantesco, você tem uma hora que você vê o barquinho se aproximando e de repente o take seguinte é eles já subindo na murada, sabe? Como é que eles chegaram lá em cima? Nesse momento, caberia uma cena complementar ou duas, coisa assim de pouquíssimos segundos, pra você ver como é que isso foi possível. E não causar tanta estranheza quando a cena acontece. Eu também gostaria de ter visto uma informação que foi dada nesse terceiro episódio ser oferecida pra audiência de uma maneira diferente. Tem uma cena que o Tyson, ele comenta assim, muito rápido num diálogo, que o Percy, ele já tá seco, quando eles vão trocar de roupa lá e tudo mais. E esse é um detalhe muito legal das habilidades do Percy, né? O fato que ele ou seca muito rápido, ou ele simplesmente não se molha. Isso é uma coisa que tá no livro que o Tyson comenta ali, né? Fala, nossa, você já tá seco? Foi dito num diálogo, mas eu preferiria ter visto assim numa cena com um pouquinho mais de foco, coisa de poucos segundos também, que eu acho que daria um ritmo muito melhor no episódio. Apesar desses dois comentários, né, eu tenho pouquíssimo a reclamar desse terceiro episódio, e eu juro pra vocês que eu tava preparada pra reclamar dele, justamente por conta da pouca minutagem, né? A última vez que eu vi Percy Jackson trabalhar com pouca minutagem, não tinha sido uma coisa muito bacana na primeira temporada. Mas eu volto a ressaltar aqui que aparentemente nessa segunda temporada os roteiristas aprenderam muito a usar o tempo que tem. Você não precisa de episódios gigantescos, basta você saber utilizar o tempo que te é dado. E eles souberam fazer isso aqui no terceiro episódio, o que faz ele ser um bom episódio, sabe? Foi bem bacana, eu queria ter visto mais? Claro que sim. É Percy Jackson, né? A gente sempre quer ver mais. Mas pelo pouco que foi oferecido, foi bem suficiente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!